Olá pessoal, nós iremos agora para a segunda parte da nossa aula sobre as orações subordinadas adverbiais. Agora, o grupo das conformativas, que como o próprio nome já diz, dá uma ideia de conformidade. Um segredinho, a exemplo das demais orações subordinadas adverbiais já estudadas, é você tentar fazer a substituição de uma conjunção por outra que tenha o mesmo valor equivalente. As conformativas, por exemplo. Vejamos aqui o exemplo. Pintamos sua casa conforme havia pedido. Cadê a oração de conformidade? Conforme havia pedido. Essa é a oração subordinada adverbial de conformidade. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não precisa você decorar essas nomenclaturas chatas. Oração subordinada adverbial. Não. O que precisa é você perceber o sentido que ela expressa. Se você perceber o sentido, pronto, a gente já conseguiu atingir o nosso objetivo. E você conseguiu aprender. Esse é o nosso objetivo. Que você aprenda, ok? Então veja só, funcionam como adjunto adverbial de conformidade as seguintes conjunções: como, conforme e segundo. Note que ali no conforme que está na frase, você pode substituir por como ou segundo. Vamos fazer o teste? Pintamos sua casa como havia pedido. Pintamos sua casa segundo havia pedido. Tá bom? Vamos então para o outro grupo das orações subordinadas adverbiais, que são as consecutivas. O próprio nome já diz, é de consequência. Vamos pensar no nosso rio, aqui em Imperatriz, o rio Tocantins. Então imagina, choveu tanto que o rio Tocantins transbordou. Que o rio Tocantins transbordou é a consequência de ter chovido tanto. Então eu vou ter aí uma oração subordinada adverbial consecutiva, da ideia de consequência. Funciona como adjunto adverbial de consequência e é iniciada pela conjunção subordinada consecutiva que, e aqui nós temos alguns exemplos, como por exemplo, tal, tanto, tamanho, tão que, tanto que e tamanho que. Olha um exemplo aí para nós. Ele canta tão alto que não precisa de microfone. Então, qual é a consequência dele não precisar de microfone? Porque ele canta muito alto. Porque ele canta tão alto. Então, ela traz para nós a ideia de consequência, obviamente. Olha a outra. Te amo tanto que, se você fosse uma sandália Crocs, eu te usaria. Caramba, isso aqui é amor, né? Então, aí, nós temos outra oração com a ideia, obviamente, de consequência. O próximo grupo são as temporais, funciona como adjunto adverbial de tempo, obviamente, ok? Cara, eu falei ok de novo. Então vejamos alguns exemplos delas. Quando, enquanto, sempre que, assim que, desde que, logo que e mal. Também pode ser iniciada por ao, logicamente, quando o verbo estiver no infinitivo, que é quando termina em R. Vejamos um exemplo. Fico feliz sempre que os alunos participam. Fico feliz sempre que os alunos tiram nota máxima na avaliação de orações adverbiais. Fico feliz sempre que os alunos conseguem passar nas provas externas que cobram o sentido, somente o sentido, não a chata da nomenclatura das orações subordinadas adverbiais. Tá bom? Então, sempre que os alunos participam, é obviamente, a oração subordinada adverbial temporal. Vamos para mais um grupinho? As proporcionais. Funcionam como proporção e são iniciadas por locução conjuntiva subordinativa proporcional. Algumas delas. A proporção que, a medida que, tanto mais, quanto menos, ao passo que, todas são locuções conjuntivas proporcionais. Vamos ver aí um exemplozinho básico. À medida que o tempo passa,
mais experientes ficamos. É verdade. Mais experientes, né? Mais uns cabelinhos brancos ali. Mas é a vida, né? Fazer o quê? Não vou fazer igual um amigo meu que pintou o cabelo, né? De preto. Não vou fazer isso. Ele botou tanta tinta que a tinta ficou aqui, aparecendo, né? Poderia ter sido mais discreto, mas tudo bem. Vamos lá. À medida que o tempo passa, mais experientes ficamos. Mais experientes ficamos à medida que o tempo passa. O tempo passa, ficamos experientes. O tempo passa, ficamos experientes, tudo mais. Isso é de proporção. Mais um exemplo. À medida que você aprende, o mundo muda. Você aprende, o mundo muda. Você aprende, o mundo muda. O mundo muda, você aprende. Por aí vai. Ela é uma oração subordinada adverbial proporcional. E o grupo das finais funcionam como adjunta adverbial de finalidade e é iniciado, obviamente, por uma conjunção subordinativa final ou uma locução conjuntiva subordinativa final. E esse grupo, pequeno também, a fim de que, para que, por que. Lembrando que esse a fim de que é sempre separado. O povo tem uma mania de escrever esse afim de finalidade junto. E o afim junto é o afim de parentesco, de semelhança e por aí vai, tá? Bom, vamos ver um exemplozinho. Eu vim para que todos tenham vida. Essa frase é do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele veio com qual finalidade? Com qual objetivo? Para que todos tenham vida. Então, para que todos tenham vida é uma oração subordinada adverbial final. Tá bom? Então, os brasileiros torcem para que o Brasil seja campeão na época da Copa. Cadê o sentido desta locução conjuntiva? Que no caso é para quê? É o sentido de finalidade. Então ali eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Então repito, não precisa você decorar. Você vai pelo sentido que elas expressam, tá bom? Então são 9 orações. 6 delas com C, depois uma com P, outra com T e a última com F, que é a final. Decorar? Não, não. E pelo sentido? Sim, sim. Vou te dar um exemplo, não está aqui no nosso slide, mas veja só. Com como, essa conjunçãozinha básica. Eu vou te dar 3 exemplos diferentes, sentidos diferentes, mas com a mesma conjunção. O primeiro é, como choveu, não podemos ir à praia. Esse como dá a ideia para nós de causa. Não podemos ir à praia. Por qual razão? Por qual causa? Porque choveu. Como choveu, não podemos ir à praia. Essa oração é subordinada adverbial de causa. Agora veja esta. Ele falava como um papagaio. Opa, é o como novamente. Não é mais de causa. Agora, este como, ele já é de comparação. Estou comparando a fala dele com a de um papagaio. Ele falava como um papagaio. Já vou ter uma oração subordinada adverbial comparativa. E veja o terceiro exemplo com como também. Quando eu digo assim, choveu como estava previsto. Como estava previsto, dá a ideia de quê? De causa? Nananina, não. Dá a ideia de comparação? Pior ainda. Dá a ideia, sabe de quê? De conformidade. Então ela é conformativa. É uma oração subordinada adverbial conformativa. Tá bom? Agora, nós iremos responder os exercícios. Primeiro, os exercícios do nosso livro. E em seguida, nós vamos responder um quiz que está aí no Classroom. Tá? Respondam. Eu vou olhar lá direitinho, se vocês responderam certinho, e estarei à disposição para tirar as dúvidas. Um grande abraço para vocês e até a próxima. Até a próxima aula, até o próximo módulo, tá bom?